Olá, boa noite. Sou Jaqueline Alves e mais uma vez aqui com você pelo Instagram da Sementeira Cultural, trazendo cultura, informação, educação, aprendizado, apoio familiar. E hoje a minha super convidada é a mestre em educação e especialista em jogos de colaboração, Carolina Pimenta, que vai estar falando aí como que a gente pode ser mais produtivo nesse momento que está todo mundo em casa. O que a gente faz para se tornar mais produtivo, para tocar os projetos, para ter uma rotina mais organizada? Então a Carolina Pimenta vai estar aqui conosco, passando todas essas dicas e falando o que a gente precisa fazer para tornar aí a nossa rotina menos tensa e mais produtiva. A super convidada já chegou. Ensinando para a gente se tornar bem produtiva. Olá, Carolina Pimenta! Boa Boa noite! noite! Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. E aí, como que tá nesse período de, de férias? Ou já voltou às aulas? Já voltaram às aulas, né? Já retornaram às aulas? É, as aulas já retornaram e eu retorno na quinta-feira, Maravilha. de férias. Férias, né? Tem que ter um tempinho de descanso, né? Tem que ter um tempinho de É descanso, verdade. porque esse período, né, a gente, principalmente as escolas, porque a gente aqui da Sementeira trabalha diretamente com as escolas e tem muito vínculo com vários professores, coordenadores, diretores, e todos eles, em unanimidade, falaram que, assim, a rotina deles dobraram, né? Então, porque eles tiveram que se adaptar, teve aquele primeiro momento da pandemia que, assim, algumas escolas não estavam preparadas com a tecnologia e tiveram que se adaptar, preparar a equipe e também preparar a aula para esse modelo digital, né? Porque ninguém estava muito acostumado. Então, também é uma adaptação, né? É um novo cenário que as escolas tiveram que se adaptar, a equipe. E é muito trabalho, né, Carol? Então, por isso que você está Já aqui. que esse ponto que você tocou é até um ponto muito interessante, que assim, a nossa escola, ela já tinha o Google for Education, os alunos já estavam, né, inseridos dentro de cada sala de aula virtual. A gente já trabalhava assim antes, né? Só que como complemento. Não era única e exclusivamente desta maneira, claro. Ninguém sabia que viria uma pandemia, ninguém estava preparado para isso, mas a escola ela já estava inserida nas novas tecnologias da informação e da comunicação, a escola já trabalhava nesse viés. Então, isso para a gente foi uma grande potencialidade, porque a gente já trabalhou em cima de uma coisa que já estava construída, né? Pelo menos as bases disso, né? Isso já estava sendo construído. Teve, assim, eu vejo relato, né, de algumas escolas que não tinham nada, não tinha nenhuma sala virtual, as crianças não estavam inseridas. Eu imagino que deve ter sido um momento muito cruel para todos. Para a gente foi, claro, porque ninguém esperava uma pandemia, mas não teve tanto impacto quanto para as outras escolas que sequer tinham a sala de aula virtual, né? Isso. Então, a gente teve essa vantagem. Não, eu digo assim, que a sua escola, a escola ainda estava assim, já estava inserida, mas de certa forma teve uma certa adaptação, porque o professor, ele passou para dentro da tela. Eu não sei como que era, Uhum. como que funcionava antes. Eu acho que tinha alguns jogos, eu acho que tinha aquela parte que eu, como mãe, eu sei que tem lá, né? Tem os jogos, tem todo o material virtual, mas o professor ali ele já estava no presencial. E aí ele passou também para o virtual. E teve uma preparação, né? Porque tem pessoas que conseguem estar super adaptado na sala de aula, né? Dá um show de bola. E quando vai para a tela, teve que se adaptar, né? É uma outra realidade também. Como que vai É, conduzir uma turma, principalmente assim.
eu tenho duas realidades aqui na minha casa. Eu tenho um adolescente de 13 anos e tenho uma criança de 7 anos. Então, são duas realidades bem diferentes, né? E É verdade. adaptação bem diferentes uma da outra, assim, que eu percebo. E o Miguel, que tem 7 anos, eu acho que ele se adaptou super bem. Eu vejo, assim, que ele gosta, ele curte, mas eu ouço, porque eu não fico, mas eu ouço, assim, muitos amiguinhos que não gostam de ficar na aula o tempo todo. Aí fala, tia, eu vou desligar, tia, eu vou embora. Tipo, e nem todo mundo participa na aula ao mesmo tempo. Eu acho que isso também deve ser uma dificuldade para o professor, né? É uma adaptação. É. Agora, Jaque, você já parou para pensar como que você aprende? Assim, o que que é melhor para você, Jaqueline, quando você vai aprender uma coisa nova? Você gosta mais de ouvir? Você gosta mais de ver? Você gosta mais de tocar? O que que te move mais nesse momento, assim, para o aprendizado? Tem criança que, como adulto, gosta mais de ver e aprende melhor vendo. Então, o recurso visual vai servir para ela. Tem criança que gosta mais de ouvir. Então, de repente, você vê a criança que ela tá te olhando ali, mas ela tá em outro planeta, né? Porque ela não tá te vendo. E para ela, o recurso visual não funciona. E para essas pessoas, o recurso auditivo funciona melhor. Então, você tem que ver qual é a característica de cada criança, de cada adulto. Tem criança que vai se interessar mais porque aquilo atende. E quem é sinestésico? Quem gosta mais de tocar, de sentir, de ver, de pegar um jogo de tabuleiro e jogar, como lá na escola a gente fazia, né? E esse ano já tínhamos jogos planejados para trabalhar durante o ano. E aí tivemos que substituir os jogos de tabuleiro pelos jogos virtuais. Mas tudo é uma adaptação, né? Como você falou, a gente se adapta. Eu acho incrível a capacidade que nós, seres humanos, a gente tem de se adaptar a tudo. Se a gente sente muito frio e vai morar num lugar de frio, uma hora a gente se adapta. Uma hora a gente não vai sentir mais tanto frio assim, né? Mas a gente tem que lembrar sempre disso. Porque toda vez que acontece uma crise, toda vez que acontece alguma coisa que tira a gente do eixo, a gente costuma ficar murmurando, dizendo: ai meu Deus, por que aquilo me aconteceu? E agora o que que eu faço? É pegar aquilo que aconteceu, né? Pegar um limão e fazer uma limonada, pegar aquilo e falar assim: não, o que que eu posso fazer com isso que eu tenho? Porque não é o que me acontece, é o que eu faço com aquilo que me acontece. O que que eu faço com isso? Como eu lido com isso? Ficar resmungando vai funcionar? Vai ajudar em alguma coisa? Não vai, né? Então, Carol, foi ótimo você ter essa fala, assim, porque eu acho que é muito importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Lógico que, assim, hoje está tendo muita live, né? Tá todo mundo falando, tem várias pessoas falando, mas é sempre importante, assim, quanto mais pessoas falam e pessoas diferentes falando, porque às vezes pode ter lá o carnal que fala a mesma coisa que você, mas para aquela pessoa não fez diferença. E você falando tocou aquela pessoa. E eu acho isso é mágico, verdade. né? Eu acho isso transformador. Isso é muito transformador, assim. Que é muito importante nesses momentos a gente ter essa acolhida também. Porque é importante a gente também saber que tudo que acontece não acontece só com a gente, né? Acontece em todo lugar, está acontecendo com todo mundo. Pode ser mais ou menos, mas está acontecendo, sabe? E como que você reage a tudo isso? Porque o importante realmente é como que você reage. É aquela história do copo, né? Ele tá meio cheio ou meio vazio. Tudo depende de como que você vê, qual é a sua perspectiva sobre a vida, né? E a maneira como você enxerga aquele copo é a maneira como você leva a sua vida. E aí é importante você também mudar o seu mindset. Você está sempre enxergando o copo meio vazio, né? Vamos transformar. Isso é muito, muito legal, isso. Mas o assunto aqui é produtividade, que tem tudo a ver também com produtividade.
isso que a gente está falando. E de repente, no dia 16 de março, o mundo parou. O escritório foi para dentro de casa, a escola foi para dentro de casa, ficou todo mundo misturado e todo mundo teve que se alocar, fazer uma reengenharia dentro de casa. E as pessoas se deram conta assim, que a agenda ficou muito mais atribulada, tiveram muito mais atividades. E muitas pessoas falaram assim, não estou dando conta, é muita atividade. E aí, Carol, para essas pessoas, como que ela consegue ser produtiva num momento tão adverso, tão que nos requer tanta dedicação? Jaque, esse assunto, ele me move muito, sabe? Porque eu sou aquela pessoa que desde criança eu fazia aquele caderninho de anotação e ticava, sabe? Para dizer aquilo que foi feito, que não foi feito. Eu tinha particularmente uma obsessão com esse controle do meu dia. Minha mãe até brincava comigo, falava: o que você fez hoje de lista de coisas para fazer? Porque eu fazia listinhas diárias, eu ia cumprindo aquilo, eu adorava riscar. Quando eu via a listinha, que ela estava toda riscada e faltavam poucas coisas, nossa, aquilo me dava uma sensação de alta produtividade. Significava que realmente eu fui muito produtiva, né? Hoje em dia, eu gosto muito de fazer, mas quando eu estou muito ansiosa com alguma coisa que está me gerando ansiedade, eu acho que a gente precisa, nesse momento, ser produtivo sim, mas olhar para aquelas nossas necessidades, para os nossos sentimentos, né? O que necessidade é aquela que eu tenho que está me deixando ansioso? Que sentimento é esse que está me gerando? Então, assim, quando eu estou num desses momentos que alguma coisa que vai acontecer está me gerando essa ansiedade, eu procuro apagar. Eu faço essa lista, né? Assim como eu fazia desde criança, mas ao invés de riscar, eu apago. E aí, quando eu chego no final do dia, que eu vejo que tem poucas coisas lá e o resto já foi apagado, assim, me dá uma sensação melhor do que simplesmente ter riscado e gerar aquela ansiedade. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que se perceber, né? O que falta para que eu fique bem no meu dia? Acordar e pensar assim: o que eu preciso para ficar bem hoje? Bem comigo, bem com a minha família, bem com a minha casa. Tem uma meditação que eu gosto muito de fazer de manhã, que é uma meditação guiada. Eu gosto de fazer as duas, né? Eu gosto de fazer a não guiada e a guiada, mas tem uma que é guiada, que logo a pessoa pergunta assim: para que você está meditando hoje? Pense no quanto isso é favorável, não só para você, mas para as pessoas que estão com você, para as pessoas que vão se relacionar com você. De quem Então, é o essa quanto meditação? É da Louise é Hay? do Headspace. É um aplicativo chamado Headspace. Ele antigamente só tinha inglês. Aí, como eu falo inglês, né, eu já fazia desde essa época, só que era só em inglês. Agora eles colocaram a tradução em português. Então, até meu filho está fazendo. Meu filho de 13 anos, da mesma idade do seu. Até meu filho entrou, assim, nessa época de suspensão das aulas presenciais e sem poder se relacionar com as outras pessoas. Ele entrou, assim, numa ansiedade. Eu acho que ele lidou muito bem. Ele que achou que ele estava se sentindo ansioso. E aí, algumas coisas eu introduzi na rotina dele, tipo chá de camomila, meditação, alongamento, algumas coisas desse tipo. E estar alinhado sempre com a nossa organização, do que a gente vai fazer no dia. Porque isso também te tira dessa ideia de que a gente tem que ficar o dia todo lembrando tudo que a gente tem que fazer. Quando a gente coloca no papel, aquilo está guardado. A gente não precisa ficar o tempo todo. Ih, eu não paguei essa conta. Ih, não sei o que. Gente, não dá, né? A gente tem que ter uma planilha de contas, a gente tem que saber o que é aquilo que a gente já pagou, aquilo que a gente já fez, aquilo que a gente se propõe a fazer até a médio e longo prazo. O que eu quero conquistar para daqui a um ano? Que viagem eu quero fazer daqui a um ano? Né? Eu já estava planejando,
uma viagem com a Jaque ano que vem. Tomara que role, né, Jaque? Meu filho me perguntou, mãe, eu vou viajar. Tadinho. Disney Camps. Disney Camp com a Jaqueline, gente. Meu filho estava esperando, aí veio a pandemia. E aí eu já tinha prometido para ele. Eu falei, então você vai esperar passar a pandemia, a gente vai ver, né, Jaque? Mas já está aí engatilhado. Uma das coisas que eu sempre falo, que a Jaque já até começou a falar, é do mindset, que é uma coisa muito interessante. Tem gente que começa a falar do mindset, da mentalidade de crescimento, e já diz assim, não, fulano é mindset de crescimento, ciclano é mindset, né, e fixo. E aí, eu acho que a gente não pode ser tão marcado assim. Ninguém é o tempo todo feliz. E ninguém é o tempo todo triste. A gente pode ter momentos, né, de tristeza, momentos de alegria. Mas é claro que, às vezes, dependendo do tempo da vida que a gente está passando, daquela circunstância atual, a gente pode estar mais feliz do que triste, né? Isso pode acontecer. E o mindset, ele é basicamente dessa maneira que ele funciona. É claro que quando você começa a perceber, olha, agora eu entendi que mindset de crescimento é desse jeito e que mindset fixo é de outro jeito. Eu já vou falar sobre isso, a diferença. Aí, quando você percebe, quando você sabe, quando você se alinha com essa diferença, você consegue até se colocar no mindset de crescimento num dia que você tá meio fixo, assim, né? O que é o fixo? O fixo te faz ficar muito alinhado com aquela coisa assim, isso não vai dar certo. Isso eu não sei, não. Isso é muito difícil. Olha, mas eu dei muitos anos, assim, palestra em escolas da rede pública, né? E eu sempre falava assim, eu tenho pavor de professor que fala mais. E aí, por quê? Porque quando eu ia fazer uma proposta para os professores da rede, tinham sempre aqueles professores que sentam lá no fundão e levantavam a mão e falavam, mas isso não dá certo. Mas na minha escola não tem banheiro. Mas na minha escola não tem papel higiênico. Mas vamos olhar para aquilo que a gente pode fazer com aquilo que a gente tem, sabe? Ao invés de a gente olhar para a derrota, para aquilo que a gente não tem, vamos olhar para a luz. Porque quando a gente olha para a luz, a sombra, ela vai refletir e ela vai deixar de ser sombra. Se a gente ficar o tempo todo olhando para aquilo que a gente não tem, para aquilo que a gente não pode, a gente vai atrair aquilo que a gente não pode, aquilo que a gente não tem. E a gente não vai conseguir, porque nós vamos gerar um bloqueio. O mindset fixo, ele não é só, ele é, claro, o seu pensamento, que se torna uma mentalidade e que reflete nas suas ações. Se você diz assim, eu não sei cozinhar, você não vai conseguir cozinhar. Por quê? Porque você já impôs isso, você já colocou aquela barreira, né? E a barreira, ela dependendo do seu tipo de mentalidade com relação àquilo, ela fica intransponível. Tem muita gente hoje em dia que fala muito sobre dinheiro. Como? Olha, a forma como você via o dinheiro na sua infância, ela gera um impacto na forma como você lida com o dinheiro hoje. Ou seja, se na sua infância você ouvia muito, o dinheiro é sujo, lava a mão. E olha, fulano tem dinheiro, não presta. Quem tem dinheiro não presta. Os empresários são pessoas más, que só querem ganhar dinheiro em cima do trabalho do outro. E isso faz com que você entre numa ideia de que para você também ter dinheiro não é bom. Você não vai conseguir nunca dinheiro na sua vida pensando dessa maneira. O empresário não é nenhum bicho mau, né? O empresário é uma pessoa que está ali de forma lícita, né? Eu tô aqui, eu tô aqui, por favor, sou de bem. Sou da paz, gente. Sou de bem, sou da paz. A gente faz muitas coisas bacanas, a gente gera emprego, a gente gera oportunidade.
Na verdade, É verdade. a gente está proporcionando e querendo sempre o crescimento e desenvolvimento também, não só do país, mas das pessoas no geral, assim. E isso que você está falando, Carol, porque você está falando, eu tô assim, Carol Coach, Carol PNL na veia, porque isso é PNL, né? A programação neurolinguística, que tem muito isso, que a gente chama de crenças limitantes, né? Porque você começa, Aham. como você recebeu essa informação lá quando era criança, e isso fica incutido e vem para cresce com você e você é um adulto que às vezes você não está conseguindo aí na área da prosperidade, né, de ter um dinheiro e conseguir essa prosperidade financeira justamente porque você traz essas crenças, né? Que a gente chama de crença limitante. E ela não só no dinheiro, ela pode refletir em qualquer área da sua vida. Uhum. Pois é, inclusive já aqui nos relacionamentos também. Tem Principalmente muita também. gente que procura, né, ajuda terapêutica. Nossa, eu não consigo me relacionar com ninguém. E a pessoa começa a namorar e daqui a um tempo ela termina, ela não dá conta de continuar. Por quê? Porque ela tem aquela crença limitante de que ela não vai conseguir levar aquilo adiante, de que ela não é boa o suficiente para aquele cara, né, para aquela É pessoa o que ela está se merecimento relacionando. que não merece, crença de merecimento, ou também que traz aquela história, né, que vai repetir a história dos pais, se os pais não tiveram um bom relacionamento, então nenhum relacionamento é bom, e aí vai incutindo. Psicologia também. Psicologia total. Tem uma, tem um artigo que eu estava lendo outro dia. Eu adoro psicanálise, né? Eu adoro ler artigo de psicanálise. E tem um artigo que eu estava lendo outro dia falando assim sobre a aprovação da família. Até quando você, adulto, vai esperar a aprovação da sua família, né? E aí falando dessa ideia de que as pessoas crescem com aquela, sempre esperando a aprovação da mãe. Mãe, olha, tirei 10 no trabalho. Aí fica esperando que a mãe fale, parabéns! E aí a pessoa ela vai crescendo com esse condicionamento, né? Tem muitos pais que não dão esse reforço positivo, esse retorno, e aí acontece o contrário. A criança, quando ela vai se desenvolvendo na adolescência, até na fase adulta, ela começa a não acreditar em si mesma, achando que tudo que ela faz é errado, é ruim, né? Tem algumas famílias que puxam para baixo mesmo, né? Sem saber, claro, não é de forma proposital, mas age muito assim, da forma como foram criados, eles vão reproduzindo e falam assim, isso não tá certo. E olha só, igual seu pai, mas no sentido pejorativo. E você não sabe de nada. Ih, menino, você precisa crescer. E aí a criança ela vai se desenvolvendo de uma maneira um pouco, né, com essa deficiência, né, com relação a esse retorno, esse feedback positivo. E ela começa a não acreditar em mais nada que ela faz. Então tem essas duas vertentes aí. Tem a pessoa que precisa do reforço porque ela teve reforço a vida toda, então ela vai esperar que alguém elogie ela para ela ficar bem. Eu nunca mais esqueço uma funcionária minha que eu era muito nova, eu tinha 20 anos na época, eu era gerente de um restaurante. E aí eu tinha uma funcionária que ela fazia tudo por mim, assim, ela, por mim não, e pelo restaurante, né, também. Eu era gerente, ela era como se fosse responsável pelas atendentes, né? Era um cargo, assim, também bom, assim, um cargo de coordenação, como se fosse um assistente de gerente, mas um pouco abaixo. E ela fazia de tudo, ela chegava prontamente, falava, olha, o que você precisa que eu faça hoje? Já estou fazendo, super proativo e tal. E aí um Pessoa dia ela virou para mim e disponível. falou assim, super disponível. Aí um dia ela virou para mim, eu nunca mais esqueço o nome dela é Aparecida. A Aparecida virou para mim e falou assim, poxa, eu faço tudo por você, para te agradar, faço tudo pela loja, né, pelo restaurante, e você nunca me deu um elogio. Olha, eu fiquei muito mal, assim, na época com isso. Eu guardo tanto que eu guardei até hoje. Mas você não tinha E elogiado ela, não, Carol? Nunca? eu falava assim, obrigada. Tipo, muito obrigada. Mas não falava assim, nossa, você é maravilhosa. Nossa, quanto que você me ajuda. Nossa, quanto que isso é bom pra mim.
né, eu nunca dava esse retorno para ela, eu só falava muito obrigada, agradecia, mas Sem como uma você, forma de essa loja não anda. Você é essencial para os negócios. Ai, é, ela estava esperando, né? e já que depois disso eu ganhei uma verdadeira compulsão por elogiar as pessoas. Logo depois disso, assim, eu comecei a elogiar todo mundo. Então, qualquer pessoa que me fizesse qualquer coisa, eu falava assim: nossa, você é muito importante para mim. Nossa, como foi bom isso que você fez para mim e tal. É claro, não precisa ser desse jeito, né, compulsiva. Mas isso me marcou muito, porque foi um início de carreira, né, que eu já tinha um cargo, assim, né, de gestora, e eu Aham. não fazia isso. E se não fosse Aparecida, eu talvez não tivesse. Claro que depois disso eu fui estudar muito esses processos. Desenvolvido E essa no próprio, habilidade, né? é, e no próprio mindset, é aí que eu quero chegar. A gente aborda também essa questão dos elogios no mindset. Só que como que é feito o elogio no mindset? Para vocês aí que estão assistindo, que têm filhos. Você vai elogiar o filho por algo que é estático? Isso não vai ser funcional. O mindset, a teoria mindset, né, da mentalidade de crescimento, se você quer desenvolver uma mentalidade de crescimento no seu filho, a ideia é que você sempre elogie um processo, algo que ele está conquistando, algo que ele está fazendo, e não alguma coisa que ele, você é muito bonito, né? Algo que ele não precisa lutar por aquilo, ele não precisa se esforçar para fazer aquilo. Ele já tem, ele já é bonito. Mas não estou falando que você não precisa falar que seu filho é feio ou que ele não seja bonito. Vocês podem falar. Assim como eu falo o tempo todo pro meu filho, que ele é lindo, maravilhoso, neto da Também mãe, pode falar para o bafona. teu filho que ele é bonito, maravilhoso. Também, mas também. É, mas elogiar o processo. Nossa, Pedro, você arrumou seu quarto tão bem. Olha, você sabe arrumar muito bem o quarto. Eu fico impressionada como você é organizado. E aí você é uma coisa que ele está fazendo, ele está sendo organizado, ele está arrumando o quarto dele, é alguma coisa. Tem muita criança que ela começa a entrar numa esfera negativa e aí ela começa a fazer coisas negativas para chamar a atenção da família, porque ela não teve aquele elogio, aquele feedback positivo. Então ela fica esperando a atenção, só que a atenção do jeito que ela espontaneamente achou de chamar a sua atenção. Tem muitas famílias que elas estão tão assim envolvidas, né, com a alta produtividade do trabalho, de outras coisas, né, que compete a família fazer, que essas famílias param de dar atenção para os filhos. E aí os filhos começam a fazer coisas negativas para chamar a atenção da família. E vão conseguir, óbvio, porque se eu tô aqui fazendo uma live com vocês e meu filho quebra alguma coisa, derruba uma estante, né? Vamos supor que ele faça isso. Eu vou lá chamar a atenção dele. Eu vou parar tudo que eu tô fazendo e vou lá dar toda a minha atenção para ele. Agora, se ele faz uma coisa boa, eu faço a mesma coisa. Eu paro para dizer para ele que essa coisa boa que ele está fazendo é realmente uma coisa legal de se fazer, né? Muitas vezes as famílias não param para fazer isso, elas só param quando a criança ou adolescente faz alguma coisa de errado. Então é mudar isso também. Elogiar sempre o processo. Não certamente assim, ele já fez isso. Não, mas enquanto ele está fazendo, também elogiar para que ele ou ela, né, saibam o quanto que é importante esse processo. Isso também pode ser usado, tá, gente, com o marido, com a esposa porque ajuda, né? A gente sabe que tem uma ideia ainda muito machista de achar que só a mulher é responsável pelo cuidado da casa. E não é verdade, né? Na verdade, é uma corresponsabilidade das partes que moram na casa. Pode ser do filho, porque o filho mora na casa, da filha, igualzinho a do filho, porque a filha também mora na casa. Então, não importa se é menino ou se é menina, você não vai marcar que a menina é responsável pela casa e o menino não. Os dois são corresponsáveis junto com vocês, pais. Né? O seu marido é tão responsável quanto você e vice-versa.
Então, essa ideia também de elogiar no processo, olha, meu amor, você lavou essa louça, que maravilha, eu estava tão cansada. Então, isso também ajuda, né, esses elogios, como um reforço positivo para conquistar mais e mais vezes essa corresponsabilidade aí no exercício doméstico. Mas, saindo um pouco da ideia do mindset, que tem a ver com isso, com o mindset fixo, o tempo todo você já se sentindo derrotada ou derrotado, achando que não, aquilo que você vai fazer não vai dar certo. Tem o mindset de crescimento, que é, ó, não consegui dessa vez, mas da próxima eu vou conseguir. Eu vou mudar a minha estratégia. Eu vou fazer de outro jeito, mas eu vou conseguir da próxima vez. Então, esse é o mindset de crescimento. O mindset de crescimento não tem a ver com algo que já está posto e consolidado. Ou seja, eu já sou muito inteligente, eu já sei fazer determinada coisa. Até a Carol Dweck, que é a psicóloga que fez essa teoria lá na Universidade de Stanford e que escreveu um livro chamado Mindset, a Carol Dweck descreveu uma menina que tocava muito bem violino. Mas como ela tocava muito bem, e ela sempre era elogiada, nossa, como você toca muito bem violino, ai, que maravilhosa, olha que inteligente. Ela começou a regredir quando ela ganhou uma bolsa de estudos, e ela começou a ser desafiada no violino. Quando ela começou a ser desafiada, ela começou a regredir, eu não quero mais tocar. Ela parou de tocar. Porque ela precisava, naquele momento, desenvolver uma mentalidade de crescimento que levasse ela a lidar com desafios. Ter uma mentalidade de crescimento significa que a gente é inteligente. Não é algo estático, é algo que a gente precisa conquistar. É algo que a gente precisa se lançar para conquistar. Então, isso é mentalidade de crescimento. É desenvolver isso na gente e nas pessoas que a gente convive. Para além disso, uma coisa que eu tenho falado muito agora, nessa época de suspensão das aulas, de pandemia, esse desafio de lidar com as pessoas dentro de casa, se perceber o que eu faço que eu me sinto bem fazendo. E colocar isso no seu dia a dia, ainda que você esteja dentro de casa. Né? Eu gosto muito de dirigir. Eu não tô quase saindo de casa. Dá uma volta no quarteirão, né? Eu gosto muito de pegar sol. Bate sol na janela? Então eu vou para a janela pegar sol. Tenta pegar aquilo dentro das possibilidades que você tem hoje. E não fica pensando assim, mas se, mas eu não tenho, mas agora eu não posso. Por que não pode? Dentro daquilo que você pode, o que vai te agradar? O que vai te deixar bem no dia de hoje? Então, isso é uma coisa muito legal de refletir, sempre se perguntar, se amar, se respeitar, também se perdoar, porque a gente se cobra muito. Eu acho que tanto mulher quanto homem, né, dentro das suas realidades sociais, do papel que é imposto para cada um de nós, a gente é muito cobrado. Cobrado na família, cobrado fora da família, cobrado profissionalmente. Então, o que aquilo vai me fazer bem? Vai me fazer bem parar agora e ler um livro? Vou ler. Vai me fazer bem parar agora e fazer uma caminhada? Vou caminhar. Mas para além daquelas coisas que os outros esperam de mim. E, além da gente se respeitar, também não gerar expectativas em cima de outra pessoa. Porque se nós não conseguimos atingir nossas próprias expectativas, imagina a expectativa sobre uma outra pessoa que não é você. Nossa, como é difícil isso, né? E aí, o filho, o marido, ele é uma expectativa sua que está ali direcionado naquela pessoa? Não. Respeitar o outro como outro ser, que pensa diferente de você. E que não é porque está na sua casa que tem que pensar igual. Não é porque convive com você que vai pensar igual a você. Eu tinha um amigo que trabalhou comigo, que ele falava muito, ele era um excelente administrador, ele falava muito sobre o bom senso.
e ele desconstruía bom senso. Ele sempre dizia assim: Carol, isso é bom senso para você, mas não é para fulano, não é para o ciclano. Isso aí, cada um vai ter o seu bom senso. Não existe um bom senso. Ele sempre desconstruía, ele adorava desconstruir o bom senso. Porque dentro de uma empresa, né, quando você trabalha, você acaba achando que todo mundo pensa igual, todo mundo respeita aquele espaço da mesma maneira. E não é. Cada um tem o seu próprio bom senso. Por exemplo, eu posso vir com uma blusa decotada, eu detesto, mas vamos supor que para mim aquilo é adequado. Eu posso vir com uma blusa decotada e achar que aquilo tá bom. Eu Tá tô me sentindo ok. confortável. Tá ok. Assim, eu, Carolina, não gosto. Mas eu não posso querer que a outra pessoa pense como eu. Isso tem muito de mim nisso. Eu não gosto, eu me sinto mal. Mas a outra pessoa não se sente. E qual o problema disso, né? A gente gera expectativa sobre uma outra pessoa que não é você. E por que que a gente faz isso? Por que que a gente quer colocar todo mundo no nosso quadrado, no nosso mundinho? O nosso mundinho é só nosso, né? A gente tem que entender o outro com todos os seus acertos e defeitos e potencialidades e dificuldades, porque nós somos assim. Nós somos seres inconclusos. Nós temos dificuldades. Então, é entender. Ah, nossa, eu conheço uma teoria que eu me lanço em desafios. Naquele momento que eu breco, que eu dou aquela pausa, que surge uma questão na minha vida que me deixa trêmula, eu vou lá e vou identificar que eu tô fazendo aquela, né? Eu tô, olha, tô com medo, tô com receio, não tô legal, não tô confortável. E aí eu vou pensar assim, não, eu conheço uma teoria que garante que eu posso me desafiar. E que não significa que eu me desafiando eu vou conseguir. Mas eu posso testar possibilidades, testar hipóteses. Sabe trabalho científico que você levanta um monte de hipótese e você fala assim, qual dessas hipóteses elas vão dar certo? É igual um trabalho científico, é igual um projeto de pesquisa, é igual uma pesquisa mesmo, né? Você vai testando até achar aquela que melhor encaixou, até achar aquela que vai funcionar. Na época que eu era orientadora educacional, eu recebia muita gente na minha sala que falava assim: ai, eu estudo o dia todo e não dá certo. E aí eu destrinchava: vamos lá, o que que não tá dando certo? Como que você estuda? Primeira pergunta: como que você estuda? Ah, eu estudo numa mesa assim. Ah, e a mesa ela tem o quê em cima da mesa, né? Ó, mesa limpa, um ambiente sem muita coisa que vai fazer com que você se distraia. Eu gosto, eu, Carol, mas eu não posso dizer que você vai se sentir bem assim. Eu gosto de colocar uma frequência que é em hertz. Nós somos onda, né? Então, eu gosto de colocar a frequência 432 ou 528, que é uma frequência baixinha, fica um zumbido lá, quase um zumbido, né? Correndo, e aí eu consigo me concentrar bem. Tem gente que vai achar essa frequência algo perturbador e não vai querer fazer. Então, você se sente bem com uma musiquinha baixinha? Você se sente bem no silêncio total? Vamos colocar um método de estudo? Quanto tempo de concentração você consegue? E aí, tem um método que eu gosto muito, por exemplo, para estudo e para produtividade, que é um método chamado Pomodoro. Você vai aumentando o seu tempo de foco com o passar do tempo. Então, você começa com 25 minutos, pausa 5. 5 minutos sem fazer absolutamente nada. Olhando para o teto, para o nada, pensando assim, um passarinho que pousou na janela. E aí, depois você volta para mais de 25 minutos de foco total. Só que aí, nesses 25 minutos, você não pode fazer mais nada da sua vida. Você não vai atender telefone, você não vai atender campainha, você não vai responder seu marido, seu filho, seu, sei lá, seu namorado, alguém que chegou, você não vai falar com ninguém. E aí, é bom que você esclareça isso.
na sua casa, principalmente em tempos de pandemia, né? Ó, vou começar agora a estudar, não posso ser interrompido. Então, se o telefone tocar, fala que eu vou ligar daqui a 1 hora. Se o vizinho chamar, fala que eu vou atender depois. Colocar o celular no modo avião é essencial, porque, principalmente celular que entra notificação, né, gente? O que é aquilo? Aí entra o negócio do Instagram, entra o negócio do WhatsApp, o tempo todo. O meu celular, depois da pandemia, ele vibra o tempo todo entrando no WhatsApp. O tempo todo. É o dia inteiro. Carol, tem uma questão que você falou que eu acho muito importante. Que, assim, quando a gente se propõe a fazer danças... Carol? Carol saiu? Tô ouvindo. Oi, Carol. Tô ouvindo. Carol? Quando a gente se propõe a fazer essas pequenas mudanças, é muito importante a gente fazer os combinados, né? Porque os combinados é importante. E as pessoas que estão ali convivendo com a gente entender que é importante aquele momento. Se eu preciso de 1 hora e eu vou aplicar essa técnica, entender que eu não vou atender esse telefone. Ah, mas é a sua mãe. Não. Esse é o meu momento. E é muito isso que você falou o tempo todo, né? Eu acho que, assim, o combinado não sai caro, né? Né, Jaque? A gente tem que garantir... a gente tem que garantir de uma forma, conversando mesmo, num campo de diálogo, olha, esse momento eu preciso para fazer tal coisa. Eu costumo falar que eu gosto muito de meditar antes de todo mundo acordar aqui da casa, porque eu não me sinto impelida a fazer algo que vai me tirar da meditação. Então, sempre, para meditar, eu acordo antes de todo mundo. Porque quando as pessoas acordam, eu me sinto impelida a conversar com as pessoas, né? Ah, acordou e vou ver café da manhã e vai todo mundo sentar junto e tal. Então, eu não gosto, eu prefiro ter o meu horário de meditação com a casa inteira em silêncio, inclusive as cachorras dormindo também, que não sei se você ouviu agora o latido delas. Ouvi. Pois é, inclusive as cachorras dormindo. E aí eu garanto que aquele momento, óbvio, vai ser meu, mas em outros momentos também, eu consigo garantir isso fazendo esses combinados, como você falou. Eu acho essencial que a gente consiga ter um tempo nosso. Quando a gente convive muito, eu acho que vocês que estão ouvindo agora, eu tenho certeza que vocês notaram isso. Como que foi para vocês esse período de não sair de casa, né? Esse período de pandemia, de ficar um pouco mais reservado, sem o convívio social, sem o convívio com tantas pessoas. Eu acho que a nossa mentalidade, ela mudou também, porque o tempo todo, no final de semana mesmo, a gente procurava, né? Acho que todo mundo fazia um pouco disso. Ah, eu vou num restaurante, no restaurante um monte de gente. Eu vou na praia, a praia também. Ah, eu vou na casa do meu tio, do meu primo, da minha avó, não sei. A gente tinha esse hábito de cultivar as relações sociais a cada semana, ainda que fosse só no final de semana, ou só no ambiente de trabalho. E aí, em determinado momento, a gente começou a entrar mais, se olhar mais, desenvolver essa autopercepção, ainda que de maneira forçada. Porque quando a gente vai muito para fora, a antroposofia fala isso. Quando a gente vai muito para fora, a gente evita olhar para dentro. E olhar para dentro pode gerar dor. Porque você pode achar alguma coisa que estava ali te incomodando e você não tinha olhado para isso. Na pandemia, a gente tem muitos relatos de pessoas que desenvolveram algumas questões emocionais que já estavam dentro delas. Só que elas não tinham parado para olhar para isso. E quando a gente para, a gente vê que não estava tudo bem.
Que é o né? que a gente coloca assim, o que não é visto não pode ser curado, né? Eu só posso curar a partir do Exatamente, momento que é visto. E essa fala exatamente. aí, Carol, é muito importante. Principalmente você, eu acredito que trabalha com escolas, com famílias, provavelmente teve muitas questões que foram levadas para a escola. Que eu percebo assim que, né, muitas famílias tiveram momentos muito delicados, porque está um momento muito delicado e que precisaram fazer essa pausa e olhar para dentro e de repente viram que não estava tão bem, né? E aí tiveram que meio que resolver. E aí, como vamos resolver, né? A criança, no meio disso tudo, ela fica muito confusa, né? Porque eu acho que nem a criança conviveu tanto com os pais, assim. Tanto tempo dentro de casa, vendo os pais dentro de casa, ou avó, tio, enfim, com quem ela mora. Ela nunca ficou tanto tempo com essas pessoas, né? E isso faz também com que a gente tenha essa necessidade do ajuste familiar. Até onde vai a minha necessidade e até onde eu posso atender a sua. Afinal, expectativa, eu acho que ela nunca deve ser gerada para nada, né? Porque a gente não consegue cumprir as nossas próprias expectativas, quiçá a expectativa de uma outra pessoa. Então, é difícil lidar com alguém quando você não quer moldar esse alguém. Veja, o ser humano ele tem essa mania, né? De enfrentamento, de colocar todo mundo dentro do ideal que ele criou para ele e achar que não, fulano está errado porque o certo para mim é dessa maneira. É aquela ideia do bom senso. Mas o que é certo e errado? Eu gosto muito, assim, eu não sou uma pessoa de ver filme de super-herói, mas o meu marido ama. Então eu sempre vou com ele. Sempre vou. E aí, às vezes eu não entendo nada, ele fica falando de mil coisas dos super-heróis, eu fico, assim, tentando entender. E ele já leu todos os gibis, sabe? Todos os filmes e tal. E eu certa vez fui ver com ele o Coringa. Ai, E eu tirei muita coisa do Coringa, sabe? O quanto que o Coringa, ele... Ih, meu marido entrou, olha, ele ouviu. O quanto que o Coringa, ele foi forjado socialmente para ser aquela pessoa que geraria um enfrentamento social. Assim, o Coringa, ele gerou um enfrentamento social a partir de tudo aquilo que ele viveu. A sociedade esperava uma coisa dele, ele não conseguiu atender a expectativa da sociedade, imagina, porque ele era mesmo, ele tinha algumas questões emocionais para serem resolvidas. E ele começou a ficar muito mal, porque ele nunca atendia, ele sempre era uma pessoa preterida em todos os espaços que ele ocupava, socialmente falando. E é até a hora que ele se revolta, e aí ele quer ir contra tudo e contra todos mesmo. E ele começa a fazer isso de propósito. Eu sou contra todo mundo. E aí você vai analisar o Coringa e você pensa assim, nossa, você começa a dar razão para ele. Nossa, ele tem razão. Olha, as pessoas maltratavam ele. Ele tem razão agora de ser contra todo mundo. O quanto que as pessoas, sem querer... Não, é claro que o Coringa é um personagem, né, que eu não vou nem comparar a gente com ele, porque ele mata as pessoas. Mas o quanto que a gente faz isso, o quanto que a gente gera expectativa do outro e o quanto que a gente se frustra com algumas coisas que não acontecem da forma como a gente queria. E não é para ser assim. O tempo todo é tentativa, acerto, em algum momento vai ter um erro e vai ter uma outra tentativa. A gente não vai acertar sempre. E não vai estar... Olha, quantas coisas eu já quis, Jaque, que hoje em dia eu fico pensando assim, nossa, ainda bem que não deu certo. Porque não era meu caminho, não era para ser. E eu, na época, achava que era, que tinha que ser daquele jeito. Quanta coisa a gente já quis que não era para ser e não aconteceu. Que bom que não aconteceu. E cabe a gente lidar e mudar a nossa perspectiva de vida, nossa perspectiva profissional, aquilo que vai ser melhor
para o que eu tenho agora, né? Então, assim, essa ideia que a gente falou do início da falsa crença, o quanto a gente tem que olhar para isso para se desenvolver, para poder crescer. Essa crença que eu tenho, ela está me ajudando? Será? Ela me fortalece? O que ela vai fazer na minha vida, no meu dia a dia? Como que eu posso crescer se eu não tiver ela, eu posso crescer? Então, se a pergunta é essa, tem alguma coisa errada. Então, olhar para isso, né? A mesma coisa do empresário que eu falei, a Jaque é uma excelente empresária, que ajuda muitas pessoas, que entrega um excelente serviço e que não é o bicho mau, que muita gente ainda tem, né? Essa mania de achar que quem ganha dinheiro é uma pessoa má, que está tirando das outras pessoas, né? E não é isso. Todos nós estamos em busca dos nossos sonhos, de maneiras diferentes, com trajetórias diferentes. Mas tem uma coisa que eu gosto muito de ouvir, que é o Ho Oponopono, e ele fala muito, assim, que todos nós somos um. Você faz? Eu faço. Você faz? Ai, que linda! Eu faço também, amiga. Somos Eu faço um, né, da Jaque? Todos somos um. Isso é tão importante, Carol, sabia? Porque, assim, tudo na vida é aprendizado, né? Ao mesmo tempo que, pegando aí muito a sua fala, sabe? É tão importante isso. Para mim é tão prazeroso estar agora com você, ouvindo tudo isso. E eu tive um dia tão... Eu tinha uma programação nesse dia e aí eu tive que mudar a minha programação, porque eu recebi um e-mail, um imprevisto que eu tive que resolver no âmbito empresarial de uma coisa. E aí te deixa um pouco entristecida, porque demanda assim, muita empatia do outro, muito entendimento desse momento que a gente está vivendo. Mas teve o outro lado, né? Agora eu estou com você e a gente está tendo esse papo. E um pouquinho antes, eu tenho formação de coach, então essa formação eu não estava utilizando, porque eu tenho algumas formações, né? Fiz PNL, comunicação não violenta, coisa e tal. Eu utilizava na sementeira cultural, mas agora, como a minha atividade, o meu ramo está parado, eu coloquei uns projetos. E aí eu tô como uma coach solidária num projeto da Universidade de Lisboa para o pessoal de Cabo Verde. E aí eu fiz um atendimento e foi tão importante, né? Porque você ajudar, você ver a realidade de uma mulher que está à margem, você levar essa... E é tudo isso que a gente trabalha, né? Da realidade, olha, porque você pode construir, porque está todo mundo, o mundo inteiro está vivendo. É tão atípico que a gente está vivendo hoje, porque é o mundo todo, não é uma questão hoje que é assim, eu vou mudar de país e vai estar resolvido. Não vai estar. Você vai para a Europa, tem essa pandemia, você vai para os Estados Unidos, você vai para o Canadá. Lógico que algumas diferenças culturais, mas a pandemia existe, né? O vírus está aí, a pandemia existe. E é como que a gente trata e como que a gente trabalha isso. Então, é muito importante tudo isso que você está falando, né? É muito importante tudo isso que você está trazendo e cada vez mais a gente só dá o que a gente tem. Então, se a gente tem amor, a gente vai dar amor, né? Se a gente tem solidariedade, a gente vai dar solidariedade. E o que eu desejo é isso mesmo, que todos nós possamos cada vez mais dar o melhor que a gente tenha para dar para todas as pessoas. E eu te agradeço muito por esse encontro. Linda! Muito obrigada, Jaque. Eu que te agradeço. Não, porque você falou do Ho'oponopono e entrou nessas questões todas, né? Eu acho que
Todos somos um, e eu acho que isso ressoa tanto, né? Tem uma pessoa que eu gosto muito de ouvir, chamada Renata Rocha, no YouTube. Ela fala muito assim, eu limpo em mim as minhas memórias, e é tudo aquilo que me faz mal, tudo aquilo que me traz desarmonia, né? E aí eu vou limpando isso, e eu vou, ao mesmo tempo que eu faço isso, eu vou contagiando o outro, as outras pessoas, todos nós estamos juntos. É por isso que eu gosto tanto, e já que sabe disso, né? Da pedagogia e da cooperação. Eu sempre vi isso como uma dificuldade nas escolas, né? Eu cresci sofrendo bullying na escola, por isso que eu trabalho em escola. Eu queria que Jura, ninguém mais Carol? Você sofresse. sofria bullying de quê? Eu era muito, quando eu era criança, eu queria ser freira. E eu era muito religiosa, eu andava com um colar gigante de Nossa Senhora no pescoço. Qual é a criança que anda com um colar gigante de Nossa Senhora no pescoço e que quer ser freira? Ninguém, né? Quer dizer, quase ninguém. E aí eu sofria muito com isso. As outras crianças me detestavam, que eu era aquela pessoa certinha no canto da sala, toda esquisita. Esquisita no ponto de vista das crianças, né? Pra mim eu era certinha. Pra mim eu estava ótimo. Carrie a estranha. Carrie a estranha. E aí eu detestava a escola. Nossa, domingo eu tinha depressão quando eu ouvia a voz do Faustão. Eu falava assim, ai, segunda-feira tem escola, meu Deus, como é que eu vou fazer de novo? E eu era obrigada a estudar naquela escola, porque minha mãe era professora da escola. Eu venho de uma família de vários educadores. Eu sempre me incomodei muito com a educação. Eu sempre me incomodei muito com as escolas. E por isso eu decidi pegar aquilo que mais me incomoda e trabalhar com isso. Porque é o processo de coach, né? A sementeira também trabalha muito isso, né? Através das experiências, que são os trabalhos, a educação através da vivência, né? Que a gente trabalha muito a questão da Então, vivência, Jaque, dos valores, isso tudo. sabe quando que eu decidi que eu ia trabalhar com educação? Foi por conta de um processo de aula-passeio. Quando eu comecei a estudar Freinet, que eu falei assim, nossa, Freinet pegava as crianças e levava para debaixo da árvore para ensinar, eu achava aquilo lindo. Nossa, é isso que as crianças precisam. Elas precisam sair da sala de aula, elas precisam ir para o campo, elas precisam ir para o gramado aprender. O professor, ele precisa libertar o conhecimento. Por que o conhecimento tem que estar aprisionado num quadro? E aí eu comecei a estudar isso, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer para sempre, né? Eu quero levar as crianças para fora da sala de aula. E aí eu comecei a estudar turismo E você pedagógico. pode, com a sementeira cultural, você pode. Nós Você estamos pode. juntas. Olha, eu planejei 1000 passeios esse ano com a 1000 Jaque. passeios, Carol. Ai, eu fiquei triste. Eu falei assim, aí uma professora outro dia falou assim, Carol, sabe aquele passeio que você propôs de ir no Museu dos Imigrantes? Aí eu falei, ai, que pena que a gente não vai poder ir lá. Eu propus para as crianças um passeio virtual. Eu falei, isso aí. Já que a gente não Maravilhoso. pode ir presencialmente, que a gente vá virtualmente no museu, Carol, né? 1 minuto e 20. Ah, Muito. que Eu pena! vou te agradecer. E aí você encerra com a sua fala. Muito obrigada por esse momento. Gratidão por todos os seus ensinamentos. E que a nossa parceria seja eterna. Gratidão. Aí você encerra. Muito obrigada. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Muito obrigada, gente. E até a próxima, né? Que a próxima seja breve, já que com muitos passeios. Obrigada, Carol. Obrigada a todos que estiveram conosco aqui. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Gratidão a todos. Tchau, Carol.